Ele deu abrigo a uma desconhecida na enchente. No dia seguinte ela agradeceu de forma impressionante. Em uma pequena cidade costeira, uma enchente inesperada transforma ruas e casas em rios turbulentos. No meio desse caos, um homem comum abre as portas de sua casa para abrigar uma desconhecida que busca refúgio. O que parecia um simples ato de solidariedade logo se transforma em uma história surpreendente, cheia de desafios, reviravoltas e um amor que nasce lentamente. Ao longo de um ano, acompanharemos a transformação dessa cidade marcada pela tradição e pela força da comunidade, enquanto esses dois personagens enfrentam medos, descobrem segredos e constroem laços verdadeiros. Entre festas populares, aromas do mar e desafios pessoais, o vínculo entre eles cresce, revelando que, mesmo nas adversidades, é possível encontrar esperança e um novo começo. Se você está gostando dessa história, curta o vídeo, deixe nos comentários de onde está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar todos os capítulos. Agora, prepare-se para acompanhar uma jornada emocionante, onde cada conquista tem seu preço e cada gesto de amor pode transformar vidas. Essa é uma história que vai tocar seu coração e mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, a solidariedade e o amor têm o poder de renovar. A chuva não dava trégua naquela noite. O céu, carregado de nuvens espessas e pesadas, despejava sua fúria sobre a pequena cidade costeira, transformando as ruas em verdadeiros rios que corriam com força e medo. A água invadia os quintais, subia as calçadas e ameaçava invadir as casas, como se a própria natureza estivesse tentando apagar cada traço da vida tranquila que ali existia. Ele estava na sala de sua casa, uma construção simples, de madeira pintada de azul desbotado pelo tempo e pelo sal do mar. A janela deixava entrar o som constante da chuva, o cheiro úmido do ar misturado com a maresia. Ele observava o avanço da água pela rua, preocupado com vizinhos e conhecidos. Sabia que aquela enchente era diferente, mais intensa do que as que já havia enfrentado. Quando ouviu um batido suave, seguido de uma voz quase abafada pelo som da tempestade, levantou-se. Na porta, uma mulher encharcada, com os olhos cansados, mas cheios de esperança, pedia abrigo. Sem pensar duas vezes, ele abriu a porta. O frio da noite e a umidade grudavam na pele dela. Não se apresentou, não explicou sua história, era tudo muito súbito. Apenas a conduziu para dentro, ofereceu uma toalha e uma xícara de chá quente, tentando transmitir conforto naquele instante tão incerto. Ela aceitou o chá com mãos trêmulas, um gesto simples, mas cheio de significado. No silêncio que se instalou, o som da chuva parecia ainda mais intenso, e a única luz vinha da pequena lamparina no canto da sala, que lançava sombras tênues pelas paredes. Naquele momento, entre o cheiro do chá e a respiração pausada, uma conexão silenciosa começou a se formar, apesar das palavras que ainda não haviam sido ditas. Ele, conhecido na comunidade por sua generosidade discreta, não costumava se expor, mas naquele dia, seu coração falou mais alto. Ela, que havia perdido sua casa em outra cidade e buscava um recomeço, encontrou naquele abrigo um pouco mais do que proteção contra a tempestade. No dia seguinte, quando o sol tímido apareceu por trás das nuvens, secando a lama que a chuva havia deixado, ela decidiu agradecer de uma forma que ele jamais esperaria. Mas antes disso, ambos precisariam enfrentar desafios que nem a chuva poderia apagar. Enquanto a cidade começava a se organizar, a comunidade se reunia para reparar os estragos. O cheiro de peixe fresco da feira próxima misturava-se ao som animado de conversas e risos nervosos, um contraste com a destruição ainda visível nas ruas. A história que começava ali estava longe de ser simples. A cultura local, tão marcada por suas festas tradicionais, sua música e a forte ligação com o mar, seria palco de descobertas que transformariam não só a vida deles, mas de toda a cidade. Ele tinha 3 traços que o definiam profundamente: a humildade de um homem que respeitava suas raízes, a perseverança que o fazia nunca desistir diante das dificuldades e a capacidade rara de ouvir com atenção, mesmo quando as palavras não vinham facilmente. Porém, havia uma ferida interna, um medo antigo de se entregar emocionalmente, fruto de perdas que guardava em silêncio. Ela,
por sua vez, trazia uma motivação clara: reconstruir sua vida e, aos poucos, reencontrar a confiança perdida. Não era fácil, mas naquele abrigo temporário, sentia-se segura para começar a desbravar um novo caminho. A comunidade, ao perceber sua presença, reagiu com desconfiança. A cidade pequena tinha seus próprios códigos e resistia a estranhos, especialmente aqueles que chegavam em momentos de crise. Mas ele, firme em sua decisão, defendeu a necessidade de acolher e apoiar. A enchente, que parecia levar tudo, acabou por trazer também um encontro inesperado, o deles. E aquela convivência, aos poucos, mostraria que, mesmo nas maiores tempestades, a vida pode surpreender. Nos dias que se seguiram à enchente, a cidade costeira começava a se mexer com uma determinação quase contagiante. As águas baixavam, mas as marcas deixadas pelo temporal eram visíveis em cada esquina, muros riscados pela força da correnteza, árvores caídas e a lama que insistia em não ir embora. Na feira da cidade, barracas eram reorganizadas, e o cheiro do peixe fresco tentava afastar o odor da umidade que ainda pairava no ar. Ele sentia o peso daquela responsabilidade silenciosa que havia assumido, não apenas por ter dado abrigo à desconhecida, mas por acreditar que a solidariedade era o que poderia salvar aquela comunidade. Os dias frios da enchente deram lugar a uma luz amarelada, típica do fim do inverno local, que parecia anunciar uma mudança, embora ninguém ainda soubesse que mudanças profundas estavam por vir. Ela, apesar do abrigo seguro e da simpatia dele, ainda caminhava entre sombras internas. Em silêncio, lutava para recuperar o que a tempestade interna e externa haviam tirado dela. A rotina que começava a se formar entre os dois não era simples. Eles dividiam o espaço e os silêncios, as palavras ainda escolhidas com cautela. Uma manhã, enquanto preparava café na cozinha simples, ele percebeu que ela olhava fixamente uma velha rádio sobre a estante. Aquele aparelho, que parecia já carregado de histórias, emitia um leve ruído estático que, de repente, deu lugar a uma música tradicional da região, um som que, para ambos, despertava memórias adormecidas. Foi o primeiro elo aberto entre eles. Ela sorriu timidamente, e ele sentiu a atmosfera do ambiente mudar. A música falava de festas, mar, e das histórias que cada família da cidade carregava consigo. Foi um pequeno momento, mas que quebrava a distância. Porém, nem tudo estava tão fácil. A comunidade, com seus olhares desconfiados, começava a murmurar sobre a presença dela. Para muitos, aquela mulher que aparecerá no meio da enchente era um mistério, e mistérios não se aceitavam facilmente em um lugar onde a vida girava em torno de tradições e antigas conexões. Ele, determinado, decidiu que a única maneira de superar aquela barreira era integrar-se ainda mais aos costumes locais, e convidou a desconhecida para ajudá-lo a organizar a próxima grande festa da cidade, uma celebração que unia música, dança e gastronomia em homenagem ao mar e à pesca. A proposta parecia simples, mas era um desafio enorme para ele. Ser líder da organização significava lidar com pessoas que conhecia há décadas, enfrentar opiniões contrárias, e administrar conflitos que surgiam com a tensão pós-enchente. Entre esses conflitos, destacava-se um homem da cidade, conhecido por seu temperamento forte e por invejar a posição que o protagonista começava a assumir. Ele via na nova presença feminina uma ameaça, e não poupava esforços para minar os planos de quem, aos poucos, conquistava espaço. Enquanto isso, ela se lançou na tarefa com uma energia inesperada, descobrindo na confecção de artesanatos típicos uma forma de se reconectar com a cidade e consigo mesma. A atividade trouxe à tona sua criatividade e despertou admiração em alguns moradores, abrindo uma porta para que o preconceito começasse a se dissolver. Mas nem tudo foi paz. Um dia, um pequeno incidente na praça central, durante uma reunião para organizar a festa, revelou que a desconfiança persistia. Palavras ásperas foram trocadas, e ele precisou intervir, mostrando sua paciência e firmeza para manter a harmonia. Essa situação fez com que ele enfrentasse seu maior obstáculo até então, o medo de perder o controle, de permitir que seu temperamento afetasse o trabalho que tinha pela frente. Ele passou noites em claro refletindo sobre a melhor forma de agir,
percebendo que seu maior desafio não era externo, mas interno. Enquanto isso, a relação entre os dois protagonistas dava seus primeiros passos em direção a algo mais profundo. Entre conversas no alpendre, onde o cheiro da maresia invadiu o ambiente, e tardes silenciosas observando o vai e volta das gaivotas, eles começaram a conhecer as feridas um do outro. Ela, com medo de se abrir, guardava memórias que preferia esquecer, mas sentia que, ali, poderia tentar. Ele, com seu jeito calado, aprendeu a ouvir com atenção, fazendo com que ela se sentisse pela primeira vez compreendida em muito tempo. A comunidade, pouco a pouco, também começava a mudar. A figura deles, trabalhando juntos pela festa, mostrava que o passado poderia ficar para trás, e que a cidade precisava se unir para reconstruir não só as casas, mas a própria esperança. No meio desse processo, um convite inesperado chegou. Ele foi escolhido para ser o coordenador da feira cultural que celebraria a recuperação da cidade. Era uma oportunidade para mostrar a força do grupo, mas também uma grande responsabilidade que exigiria coragem e habilidade para lidar com rivalidades. Além disso, uma carta antiga, encontrada por acaso em uma gaveta da casa dele, trouxe à tona segredos familiares que mexeram com seu senso de identidade. A descoberta o abalou profundamente, deixando-o dividido entre continuar a vida que conhecia ou confrontar o passado para encontrar suas verdadeiras raízes. Essa revelação provocou um conflito interno que ele tentou esconder, mas que afetava suas decisões e suas interações com a desconhecida. Ela, percebendo a mudança, tentou se aproximar, mas o medo dele de se abrir ainda era maior. Em meio a tudo isso, a cidade preparava sua festa tradicional, que prometia ser um momento de renovação e celebração. A culinária típica, com pratos à base de frutos do mar, os sons do violão e do acórdeon, e as danças típicas eram parte da alma daquela comunidade que resistia. A expectativa era grande, mas também havia receios. A festa seria a prova de fogo para a relação deles e para o futuro da cidade. O amanhecer daquela manhã parecia prometer um dia diferente. O sol, tímido, começava a colorir o céu com tons de dourado e rosa, dissipando o nevoeiro que ainda se agarrava às margens do mar. A cidade, ainda marcada pelas cicatrizes da enchente, mostrava sua resistência. Muros começaram a ser pintados de novo, e as pessoas retomavam seus passos com a determinação de quem sabe que, para renascer, é preciso enfrentar cada desafio. Ele acordou cedo, como de costume, preparando o café e olhando pela janela a movimentação já crescente na praça central. Os primeiros preparativos para a grande festa da cidade estavam em curso, e ele sentia no peito um misto de ansiedade e esperança. A escolha para coordenar o evento tinha sido um reconhecimento importante, mas também um peso que o fazia duvidar de suas próprias capacidades. Ela chegou logo em seguida, com um sorriso discreto, segurando uma cesta com alguns dos artesanatos que vinha produzindo. Seu olhar refletia a mistura de insegurança e coragem, aquela sensação que nasce do desejo de se reinventar mesmo quando tudo parece incerto. Enquanto organizavam juntos os detalhes, a rádio antiga tocava uma melodia suave, típica das celebrações da região, e o cheiro do café fresco misturava-se com a brisa salgada do mar. Eram pequenos momentos que reforçavam uma conexão silenciosa, embora ambos soubessem que ainda havia um caminho longo a ser trilhado. No entanto, não demorou para que a primeira tensão do dia se apresentasse. O homem que antes havia demonstrado ressentimento diante do protagonismo dele apareceu na praça, acompanhado de um grupo de moradores que pareciam dispostos a contestar cada decisão tomada para a festa. A discussão começou com palavras cortantes, onde ressentimentos antigos e inseguranças recentes se misturavam. Ele, apesar do nervosismo que sentia, manteve a calma e tentou mediar, lembrando a todos que a festa era para celebrar a união da cidade e não para dividir ainda mais. Mas o rival não estava disposto a ceder. Sua voz ecoava com amargura, acusando o protagonista de querer impor mudanças que, segundo ele, desrespeitavam as tradições da cidade. Foi uma pequena reviravolta, mas de grande impacto, pois colocou em risco a harmonia que começava a se formar. Enquanto isso, a desconhecida sentia o peso daquele olhar desconfiado que ainda recaía sobre ela.
Algumas pessoas cochichavam ao seu redor, questionando sua história, suas intenções. A resistência da comunidade era um obstáculo visível e difícil de superar. Para escapar daquele clima tenso, ela sugeriu um momento de pausa, e ambos foram até o pier, onde o vento fresco trazia o som das ondas quebrando nas pedras. Ali, pela primeira vez, ela falou sobre seu passado, sobre as perdas que a fizeram chegar até aquela cidade. A voz era baixa, mas carregava a força de quem tenta se libertar das sombras. Ele ouviu em silêncio, sentindo o próprio coração se abrir um pouco mais. Naquele instante, a música das ondas parecia dizer que havia espaço para a reconstrução, não só dos prédios, mas das próprias vidas. O dia avançava, e os preparativos para a festa continuavam. As barracas começaram a ganhar vida com os tecidos coloridos e os produtos locais, peixes frescos, doces tradicionais e artesanatos feitos à mão. O cheiro do mar misturava-se ao aroma das especiarias, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo familiar e renovadora. Uma média reviravolta aconteceu quando, durante a tarde, ele recebeu a visita inesperada de um parente distante, que trouxe notícias sobre a antiga carta encontrada em sua casa. Essa pessoa revelou informações que conectavam sua família a acontecimentos históricos da cidade, fatos que ele nunca imaginara e que colocavam em dúvida tudo o que acreditava sobre suas origens. Esse choque interior abalou profundamente suas convicções e o fez questionar qual caminho seguir dali em diante. Era como se, no meio da tempestade que já enfrentava, surgisse uma nova onda, mais alta e perigosa. Ela percebeu sua inquietação e, com delicadeza, ofereceu seu apoio. A relação entre eles se fortalecia justamente nos momentos em que as vulnerabilidades eram expostas. Mas ele ainda guardava dentro de si um medo antigo, o receio de se entregar completamente, de deixar que alguém conhecesse suas feridas mais profundas. Enquanto a festa se aproximava, uma subtrama começava a se desenrolar. Um grupo de jovens locais, inspirados pela força e determinação do casal, decidiu criar uma campanha para preservar as áreas naturais da cidade, ameaçadas por recentes obras que poderiam prejudicar o ecossistema. Essa iniciativa ganhou o apoio da desconhecida, que via nela uma chance de contribuir para a comunidade e reafirmar sua nova identidade. No entardecer, a festa finalmente começou. A praça central se iluminou com luzes coloridas, o som dos instrumentos tradicionais encheu o ar, e as pessoas começaram a dançar, celebrar, esquecer por algumas horas as dificuldades que haviam passado. O protagonista, ainda um pouco inseguro, viu seu esforço reconhecido nos sorrisos e na participação de todos. Mas, mesmo naquele clima de festa, uma grande reviravolta estava prestes a acontecer. Uma nova tempestade, anunciada pelos ventos que mudavam de direção, ameaçava interromper a celebração e testar, mais uma vez, a resiliência da comunidade. Enquanto as primeiras gotas começavam a cair, ele percebeu que não podia mais adiar suas decisões. A festa e a relação que construía com a desconhecida dependiam agora de sua coragem para enfrentar o inesperado. O capítulo termina com o som da chuva que começa a cair forte, misturando-se ao ritmo da música e aos passos apressados das pessoas buscando abrigo. O destino daquela noite e do futuro da cidade estavam em jogo. A tempestade que despontava no horizonte parecia cobrar uma prova decisiva da cidade, principalmente daquele homem que, em meio ao caos, havia assumido a liderança. Enquanto as primeiras gotas mais fortes caíam, ele e a desconhecida correram para ajudar a organizar as barracas e proteger os equipamentos sonoros da festa, agora ameaçada pela força inesperada da chuva. A chuva pesada e o vento intenso foram como um teste da união e da força daquele pequeno grupo. A festa, que até então era um momento de celebração e alívio, se transformava em um desafio coletivo. Eles precisavam agir rápido, mas cada passo exigia coordenação e coragem. O barulho das gotas batendo no teto e no chão parecia traduzir o tumulto interno que ele sentia. Ela, ao lado dele, mostrou uma resiliência surpreendente. Mesmo exausta, seu olhar transmitia determinação. Aquela mulher que, poucos dias antes, chegará como uma estranha, começava a se tornar uma companheira inseparável,
uma parceira na luta para reconstruir a esperança em meio à adversidade. Entre os moradores, surgiram também atitudes que reforçavam a força da comunidade. Pessoas que antes olhavam com desconfiança agora estendiam mãos e ofereciam apoio. A colaboração inesperada gerou uma pequena reviravolta positiva, um momento de união que fez o protagonista perceber que seu gesto inicial de abrir a porta não tinha sido apenas um ato isolado, mas o ponto de partida para algo maior. Porém, essa tempestade trouxe também um obstáculo mais pessoal. Enquanto ajudava a proteger os pertences da festa, ele escorregou em um dos pisos molhados e torceu o tornozelo. A dor súbita trouxe à tona sua vulnerabilidade, algo que ele tentava esconder desde sempre. Não quis demonstrar fraqueza, mas a incapacidade momentânea de se movimentar livremente o fez repensar o que realmente significava a força. Ela percebeu o incômodo e, sem hesitar, assumiu a liderança para organizar as tarefas que ele não podia cumprir. Essa mudança de papéis fortaleceu ainda mais o elo entre eles. Era uma prova real de parceria, onde ambos precisavam se apoiar para seguir adiante. No dia seguinte, com o tornozelo ainda dolorido, ele teve que lidar com o fato de que algumas decisões importantes teriam que ser tomadas sem sua presença direta. Isso foi difícil, mas revelou uma lição: a força da comunidade não dependia só dele, mas de todos que acreditavam naquele recomeço. Enquanto isso, a campanha dos jovens para preservar o meio ambiente ganhava cada vez mais força. A desconhecida participou ativamente, ajudando a organizar encontros e reuniões, trazendo visibilidade para a causa. Essa subtrama era um contraponto vital à reconstrução física da cidade, mostrava que o futuro precisava respeitar suas raízes naturais. O homem que antes resistira ao protagonismo do protagonista, vendo o sucesso crescente do grupo, tentou sabotar a campanha, mas acabou isolado, revelando que o verdadeiro antagonismo vinha da resistência à mudança. Na vida pessoal deles, um pequeno gesto marcou uma reviravolta média. Ela deixou uma carta, anônima, na porta da casa dele. Na carta, expressava sua gratidão e compartilhava uma lembrança feliz da infância, um pequeno detalhe que mostrava que estava começando a confiar nele. Quando ele encontrou a carta, sentiu um calor invadir o peito, uma mistura de surpresa e esperança. Mas o passado ainda era uma sombra presente. Durante uma conversa com um parente distante que aparecerá dias antes, novas informações sobre sua família vieram à tona, revelando que ele tinha ligações históricas profundas com a cidade, e que alguns dos valores que ele carregava eram frutos de histórias que ele nunca conhecera. Essa descoberta o fez questionar quem ele realmente era, e como queria ser lembrado. A identidade, que parecia firme até então, revelou-se fluida e aberta a transformações. Era uma grande reviravolta que mexeu não só com ele, mas com a forma como ele se relacionava com os outros. A festa, interrompida pela tempestade, precisou ser remarcada. Mas o evento ganhou um significado ainda maior, não mais apenas uma celebração tradicional, mas um símbolo da resistência e da união da cidade. Os obstáculos enfrentados serviram para fortalecer o espírito coletivo. No final do capítulo, ele e a desconhecida compartilham uma conversa ao entardecer, diante do mar que acalmava. O som das ondas, misturado com o aroma do sal e da terra molhada, criava uma atmosfera que parecia sussurrar promessas de recomeço. Eles estavam mudando, e a cidade com eles. O sol nasceu timidamente, filtrando seus primeiros raios por entre as janelas da casa simples onde ele e a desconhecida estavam. A enchente já era passado, mas as marcas deixadas pela água continuavam visíveis, tanto nas ruas quanto na alma de quem por ali vivia. A festa, adiada por causa da tempestade, agora tinha um novo significado. Não era mais só um evento, era o símbolo da renovação. Ele ainda sentia o tornozelo dolorido, mas a vontade de fazer acontecer superava o desconforto. Sabia que aquela era uma chance de mostrar a força da comunidade, a capacidade de se unir apesar das diferenças e das cicatrizes. A campanha ambiental, que os jovens haviam impulsionado, estava crescendo, e a desconhecida estava no centro daquela mobilização, colocando toda a sua energia para conquistar apoio e fortalecer os laços com os moradores. Enquanto preparavam os detalhes da festa,
Um acontecimento pequeno, mas carregado de significado, fez com que ambos se olhassem de uma maneira diferente. Ela revelou que guardava um antigo caderno com receitas tradicionais da família, passadas de geração em geração. Decidiram, então, que aquelas receitas fariam parte do cardápio da festa, uma forma de conectar o passado e o presente, e valorizar a cultura local. O aroma dos pratos típicos, que logo começariam a ser preparados, enchia a casa, misturando o cheiro do peixe fresco com especiarias como o coentro e a pimenta da Jamaica, ingredientes que traziam o sabor do mar para dentro da cozinha. Esses detalhes culturais não eram apenas decorações, eram parte da alma do lugar, influenciavam diretamente as decisões de cada personagem, guiando ações e despertando memórias. Apesar da esperança que crescia, uma reviravolta média colocou tudo à prova. O homem rival, ressentido com o protagonismo do casal, passou a espalhar boatos sobre a origem da desconhecida, questionando sua honestidade e intenção de ficar na cidade. Essas fofocas criaram um clima de desconfiança que abalou os moradores mais tradicionais e, por um momento, fez com que a festa parecesse um objetivo distante demais. Ele teve que agir com diplomacia, conversando pessoalmente com líderes comunitários e mostrando que a colaboração e o respeito seriam os pilares para o futuro. Essa atitude demonstrava sua paciência e sua habilidade para lidar com conflitos, duas características marcantes de sua personalidade, que o diferenciavam e conquistavam aliados. Enquanto isso, ela sentia o peso daquele preconceito silencioso, mas não desistia. Pelo contrário, usava cada comentário negativo como combustível para se dedicar ainda mais. Um pequeno gesto da parte de uma senhora da cidade, que decidiu ensinar-lhe as tradições de bordado local, representou um ponto de virada. A arte se tornou um meio para criar conexões, construir confiança e mostrar que sua presença era uma bênção e não uma ameaça. No meio dessa atmosfera de preparação e superação, ele recebeu uma visita inesperada de um antigo amigo, alguém que havia se afastado por muito tempo e que trazia uma notícia sobre uma antiga dívida da família, relacionada a um terreno na periferia da cidade. Essa revelação trouxe uma reviravolta grande, pois ameaçava a estabilidade financeira que ele começava a construir e colocava em risco o projeto de ampliar sua casa para receber mais moradores que perderam tudo na enchente. Essa questão financeira se tornou um obstáculo duplo. Ele precisava resolver o problema para garantir sua segurança e, ao mesmo tempo, manter o foco na festa e na reconstrução da comunidade. O dilema pesava em sua mente, criando noites de insônia e dúvidas. No entanto, a cada desafio, ele descobria forças que não sabia possuir. A vulnerabilidade que antes escondia começou a aparecer, revelando um lado mais humano, imperfeito, mas autêntico. Isso o aproximava ainda mais da desconhecida, que via naquele homem não apenas um líder, mas alguém capaz de enfrentar seus próprios fantasmas. A relação entre eles foi crescendo de forma natural, baseada em respeito, compreensão e na troca constante de apoio. Pequenos momentos, uma conversa à beira do mar, um sorriso tímido diante do pôr do sol, o compartilhamento de um silêncio confortável, eram os alicerces de um sentimento que, silenciosamente, tomava conta dos dois. Além disso, a campanha ambiental liderada pelos jovens começou a ganhar destaque em redes sociais e notícias locais, colocando a cidade em evidência e atraindo apoio de ONGs e autoridades ambientais. Essa conquista, embora positiva, trouxe também o desafio de administrar as expectativas externas e as críticas internas, o que exigia diplomacia e habilidade para manter o equilíbrio. No ápice da festa, que finalmente aconteceu em uma tarde ensolarada, o ambiente estava repleto de cores, sons e sabores que celebravam a cultura e a resistência da comunidade. As pessoas dançavam ao som de violões e acordeons, os pratos típicos eram servidos com orgulho, e a praça vibrava com risos e conversas animadas. Mas a verdadeira vitória foi a reconciliação entre os moradores, que, apesar das diferenças e desconfianças iniciais, haviam encontrado um motivo para se unir e olhar para o futuro com esperança. O protagonista viu naquele momento o resultado de seus esforços, um triunfo conquistado com suor, paciência e sacrifícios. Ao final da festa, enquanto a última música ecoava e as estrelas começavam a aparecer no céu, ele e a desconhecida se sentaram juntos no alpendre da casa.
O cheiro da maresia envolvia-os, e, com um sorriso sincero, ela agradeceu não apenas pelo abrigo naquela noite de enchente, mas por tudo que haviam construído desde então. Eles sabiam que muitos desafios ainda viriam, que a reconstrução era uma jornada contínua, mas naquele instante o futuro parecia mais leve, e o amor que crescia entre eles era a força capaz de transformar qualquer adversidade em esperança. O sol ainda brilhava forte quando o protagonista acordou naquela manhã. O tornozelo, embora dolorido, começava a ceder aos cuidados que ele vinha tomando. O ar trazia um frescor que parecia prometer um novo capítulo para ele e para a cidade. A festa, que havia sido um sucesso, deixará marcas positivas, não apenas no físico, mas principalmente no espírito dos moradores. Ainda assim, ele sabia que a verdadeira reconstrução estava apenas começando. A cidade precisava de mais do que festas e campanhas ambientais, precisava de liderança sólida e de projetos concretos que garantissem um futuro melhor para todos. Ele e a desconhecida se reuniram para discutir os próximos passos. Quero muito saber, onde você está assistindo agora? Conta para a gente nos comentários, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Lá no final, tem uma surpresa especial, então fique até o fim. Agora, vamos começar a história. Entre os papéis espalhados na mesa, estavam as propostas para revitalizar a Praça Central e para criar um centro comunitário que funcionaria como um espaço para cursos, encontros e atividades culturais. A ideia era dar voz aos moradores e fortalecer os laços que a enchente quase havia rompido. Durante a manhã, eles visitaram algumas casas ainda danificadas pela enchente, oferecendo ajuda e escutando as histórias daqueles que, como eles, estavam tentando reerguer suas vidas. Esse contato direto foi fundamental para entender as reais necessidades da comunidade e para mostrar que a reconstrução era um esforço coletivo. A campanha ambiental também avançava. Os jovens envolvidos organizaram uma limpeza nas margens do rio que cortava a cidade, retirando entulhos e plantando mudas nativas. A desconhecida participou ativamente, e sua habilidade para motivar as pessoas foi notada por todos. Ela, que antes era vista com desconfiança, agora era um símbolo de esperança e mudança. Porém, o caminho não estava livre de obstáculos. O antigo rival, incomodado com o sucesso do protagonista, começou a articular uma oposição mais organizada. Reuniu um grupo que questionava os gastos públicos destinados aos projetos de revitalização, argumentando que a cidade deveria focar apenas em obras essenciais. Esse conflito político trouxe uma tensão que ameaçava atrasar os planos e dividir ainda mais a população. O protagonista, apesar de sentir o peso da responsabilidade, não se deixou abater. Sua paciência e determinação o levaram a buscar diálogo, convocando reuniões abertas para ouvir as preocupações de todos e buscar soluções que contemplassem as diferentes opiniões. Essa postura conciliadora aumentou seu respeito junto à comunidade. Uma reviravolta média aconteceu quando ele descobriu que o terreno da antiga dívida, que ameaçava sua segurança financeira, estava envolvido em um processo de desapropriação para a construção de um parque público. Essa notícia trouxe um misto de alívio e preocupação. Ele perderia aquele patrimônio, mas a área se tornaria um espaço verde para todos, o que alinhava com a visão de futuro que tinha para a cidade. A decisão de abrir mão daquele terreno não foi fácil. Ele sabia que teria que buscar outras formas de garantir sua estabilidade, mas sentiu que aquele sacrifício era um passo necessário para o bem maior. Enquanto isso, a relação entre ele e a desconhecida seguia crescendo. Eles compartilhavam sonhos e medos, alegrias e dúvidas. A cada conversa, a conexão se tornava mais profunda, e o amor surgia de forma gradual, construída com respeito e verdade. Em uma tarde, enquanto caminhavam pela praia, ela revelou parte de seu passado, as perdas que a fizeram buscar um novo começo, os momentos de solidão e as esperanças que ainda alimentava. Ele ouviu com atenção, sentindo seu próprio coração se abrir para acolher aquelas palavras. Nesse momento de vulnerabilidade, eles perceberam que, apesar dos obstáculos, juntos poderiam ser mais fortes. Era uma força silenciosa, feita de compreensão e aceitação, que os unia além das palavras.
Mas nem tudo eram flores. Uma pequena reviravolta apareceu quando uma forte disputa pelo cargo de liderança na associação de moradores ameaçou criar uma divisão. O protagonista foi convidado a concorrer, mas sua insegurança e medo de não estar pronto quase o fizeram recusar. A desconhecida, com sua confiança crescente, o encorajou a aceitar o desafio, acreditando em seu potencial. Essa decisão marcou o início de uma nova fase, a de enfrentar não apenas as dificuldades externas, mas também os dilemas internos. Ao longo dos meses seguintes, a campanha ambiental continuou a ganhar força, o centro comunitário começou a sair do papel, e a praça central voltou a ser um ponto de encontro vibrante. Cada vitória era conquistada com esforço e sacrifício, noites longas, conversas difíceis e decisões complexas. Ele enfrentava obstáculos tanto externos quanto internos, a oposição política, a pressão financeira, o medo de fracassar e o receio de se abrir totalmente para o amor que crescia. Mas a cidade respirava um novo ar, e as histórias daqueles moradores que, aos poucos, retomavam suas vidas, eram a prova viva de que a esperança era possível. O capítulo termina com uma reunião na praça, onde o protagonista, cercado por moradores de todas as idades, fala sobre o futuro com paixão e determinação. A chuva que começa a cair suave parece lavar as dúvidas e trazer uma promessa de renovação. Os meses seguintes foram marcados por um misto de desafios e conquistas, enquanto o protagonista e a desconhecida consolidavam seus papéis na cidade que tentava se reerguer das enchentes recentes. O outono dava suas primeiras cores às árvores, pintando a paisagem com tons quentes, e a atmosfera parecia respirar um novo ritmo, mais tranquilo, porém cheio de expectativas. A liderança na associação de moradores trouxe responsabilidades que ele jamais imaginara assumir, mas que encarava com um senso de dever e justiça. A cada reunião, buscava manter o equilíbrio entre os interesses diversos, sabendo que qualquer decisão podia influenciar diretamente a vida de seus vizinhos. A pressão era constante, e os antagonistas não perdiam a oportunidade de testar sua determinação. Em um desses encontros, uma reviravolta média colocou em xeque a viabilidade do centro comunitário. Uma nova regulamentação municipal exigia que a obra tivesse um projeto arquitetônico aprovado por engenheiros credenciados, além de uma série de licenças ambientais que atrasaram o início das obras. Para a comunidade, já cansada da demora, a notícia foi um golpe duro. O protagonista, porém, não se deixou abater. Usou seus contatos para buscar ajuda técnica, envolveu estudantes de arquitetura da universidade próxima e reuniu voluntários para ajudar na elaboração do projeto. Esse movimento colaborativo foi um marco, mostrando que o poder do coletivo era uma ferramenta poderosa para superar burocracias. Enquanto isso, a desconhecida investia seu tempo no resgate das tradições culturais da cidade. Organizou oficinas de artesanato, culinária e dança, que atraíram a atenção não só dos moradores, mas também de turistas que buscavam experiências autênticas. Essas atividades reforçavam o orgulho local e ajudavam a impulsionar a economia, ainda abalada pela enchente. Uma reviravolta pequena, porém significativa, ocorreu quando uma antiga fotografia foi encontrada no porão da casa do protagonista. Nela, apareciam seus avós, sorrindo em uma festa tradicional da cidade. Esse achado reforçou a ligação dele com aquelas terras, despertando um sentimento de pertencimento que até então era apenas uma ideia vaga. Mas a vida pessoal continuava a desafiar suas emoções. Um dia, durante uma caminhada pelo mercado municipal, ele viu a desconhecida conversando com um homem que parecia conhecer bem seu passado. A insegurança, um dos seus conflitos internos, ameaçou tomar conta, fazendo-o questionar o quanto realmente confiava nela. Foi necessário um diálogo sincero para que ambos esclarecessem seus medos e dúvidas. Essa conversa foi uma vitória emocional, mostrando que o amor construído era forte o suficiente para enfrentar tempestades internas. A vulnerabilidade compartilhada fortaleceu o vínculo entre eles. No entanto, uma reviravolta grande surgiu quando o antigo rival, em uma tentativa desesperada de retomar o controle, conseguiu o apoio de setores influentes da prefeitura para paralisar temporariamente as obras da praça e do centro comunitário.
alegando irregularidades técnicas. Essa manobra causou revolta e divisão, colocando o protagonista em uma posição delicada. Mas o homem não estava sozinho. A cidade começou a se mobilizar, organizando abaixo-assinados, encontros e campanhas nas redes sociais para pressionar as autoridades. A força da coletividade tornou-se uma barreira quase impenetrável para os interesses individuais. Durante esse período tenso, ele também enfrentou um dilema pessoal: a pressão para assumir um cargo público mais alto, que lhe garantiria recursos para os projetos, mas que o afastaria da convivência diária com a comunidade e com a desconhecida. Era um sacrifício que poderia mudar o rumo da sua vida para sempre. Depois de muito refletir, decidiu recusar o cargo, preferindo manter-se próximo das pessoas e dos projetos locais, mesmo que isso significasse abrir mão de algumas vantagens. Essa escolha revelou sua coerência e a prioridade que dava às relações humanas. A campanha ambiental alcançou uma nova fase. O plantio das mudas nativas na margem do rio tinha efeitos visíveis. A água começava a ficar mais limpa, a fauna retornava aos poucos, e o orgulho dos moradores aumentava. A desconhecida, que acompanhava tudo de perto, conseguiu envolver escolas locais em atividades educativas, criando um legado para as próximas gerações. Uma reviravolta pequena, mas cheia de significado, aconteceu quando um grupo de crianças, incentivado por ela, plantou uma muda especialmente dedicada ao protagonista, simbolizando a gratidão e a esperança no futuro que ele ajudava a construir. No meio de tantas batalhas e esforços, o amor entre o casal crescia silenciosamente, com momentos simples que carregavam intensidade: um café compartilhado ao amanhecer, um abraço espontâneo após um dia difícil, o silêncio confortável entre dois olhares que já sabiam o que o outro sentia. O conflito interno do protagonista, que muitas vezes o fazia duvidar de seu valor e do direito de ser feliz, começava a se dissipar, substituído por uma autoconfiança construída a partir das pequenas vitórias do dia a dia. No final do capítulo, enquanto uma festa tradicional preparava-se para celebrar a chegada do inverno, ele e a desconhecida caminham juntos pela praça iluminada, com o aroma de pinho e ervas típicas do local preenchendo o ar. A cidade, apesar dos desafios, pulsava vida e esperança. O inverno chegou trazendo uma brisa fresca que anunciava novos tempos para a cidade. As folhas secas formavam tapetes dourados nas calçadas, e as noites mais longas convidavam a encontros mais íntimos e conversas profundas. O protagonista sentia que, apesar dos desafios, havia uma mudança importante em sua vida, como se os pequenos degraus que havia subido começassem a formar uma escada sólida para o futuro. O centro comunitário, finalmente com o projeto aprovado, tinha sua construção iniciada. Era um símbolo de renovação, de esperança tangível, e todos os envolvidos sentiam o peso e a alegria daquele momento. O esforço coletivo, as reuniões, as discussões e até as tensões anteriores pareciam agora distantes diante daquela obra que começava a ganhar forma. No entanto, com a chegada do inverno, surgiram novos obstáculos. As chuvas mais fortes causaram pequenos deslizamentos em algumas áreas periféricas, impedindo o avanço das obras temporariamente, trazendo preocupação aos moradores que já viviam em situação vulnerável. Isso colocou o protagonista diante de um dilema difícil: investir recursos para reforçar as áreas afetadas ou manter o foco no centro comunitário. A decisão não foi simples. Reuniu-se com os líderes da comunidade e juntos decidiram priorizar as famílias em risco, mesmo que isso significasse atrasar a inauguração do centro. Esse sacrifício coletivo mostrou a prioridade pela vida e segurança, valores que guiavam o protagonista desde o início. Uma reviravolta média apareceu quando, durante uma visita a uma das casas afetadas, ele encontrou vestígios de uma antiga tradição local, uma pequena escultura de madeira feita à mão, que pertencia a uma festividade esquecida. Esse detalhe cultural despertou a ideia de resgatar essa celebração, dando nova vida às raízes da cidade e fortalecendo o vínculo entre passado e presente. A desconhecida abraçou a ideia com entusiasmo, começando a organizar reuniões para planejar o evento, que envolveria música, danças e comidas típicas. Esse movimento foi mais do que um resgate cultural, era uma forma de unir a comunidade em torno de uma identidade comum,
e de dar às pessoas um motivo para sorrir em tempos difíceis. Enquanto isso, a oposição liderada pelo antigo rival não desistia. Usou de novas estratégias para minar a confiança do protagonista, espalhando dúvidas sobre a gestão dos recursos e levantando questionamentos sobre sua capacidade de liderar. Essa pressão constante exigia dele uma postura firme, mas também a habilidade de manter a calma e o diálogo aberto. Durante uma reunião comunitária tensa, uma reviravolta pequena aconteceu quando um dos aliados do rival revelou um problema na documentação do terreno onde o centro comunitário estava sendo construído, uma pendência que poderia paralisar tudo novamente. Foi um golpe inesperado, mas o protagonista rapidamente convocou uma equipe para solucionar a questão, mostrando agilidade e determinação. No meio desse turbilhão, a relação amorosa também enfrentava seus altos e baixos. A rotina pesada e a pressão externa criavam momentos de cansaço e desentendimentos. No entanto, esses momentos de vulnerabilidade foram essenciais para aprofundar o entendimento mútuo, tornando o relacionamento mais forte e real. A desconhecida revelou um sonho antigo de trabalhar com educação ambiental, e juntos começaram a planejar cursos e oficinas que pudessem ser oferecidos no futuro centro comunitário. Esse objetivo compartilhado servia como um farol, guiando-os nos dias difíceis. Uma reviravolta grande aconteceu quando o protagonista recebeu uma proposta inesperada. Uma instituição cultural da capital oferecia apoio financeiro para o Festival de Resgate Cultural, desde que o evento incorporasse um tema ambiental, unindo as duas frentes que moviam a cidade. A proposta era tentadora, mas trazia a necessidade de ampliar a organização e o número de voluntários. Ele e a desconhecida mobilizaram a comunidade, recrutando pessoas de diferentes idades e habilidades. Essa expansão trouxe novos desafios, coordenação, comunicação e a inevitável pressão pelo sucesso do evento. No entanto, a resposta da população foi surpreendente, mostrando um espírito colaborativo que poucos esperavam. O festival chegou com o inverno ainda firme, mas o calor humano que emanava das apresentações e da festa aquecia corações. A praça, decorada com lanternas feitas à mão e bandeirolas coloridas, era palco de uma celebração que misturava o antigo e o novo, a cultura e o meio ambiente. A comida típica, preparada com receitas passadas no caderno da desconhecida, fez sucesso e despertou orgulho nos moradores. As danças tradicionais foram retomadas com entusiasmo, e as histórias contadas nas rodas de conversa reforçaram o sentimento de pertencimento. Durante a festa, uma reviravolta média aconteceu quando uma tempestade inesperada começou a se formar no horizonte. O público teve que ser rapidamente orientado para locais seguros, e o protagonista coordenou a evacuação com calma e eficiência. A experiência mostrou quanto a cidade havia aprendido a lidar com adversidades. Apesar do susto, ninguém perdeu o entusiasmo. A tempestade foi passageira, e o evento continuou em ambiente protegido, com as pessoas compartilhando risos e histórias até tarde da noite. O capítulo termina com o protagonista e a desconhecida sentados perto da fogueira, observando o céu estrelado. O aroma da madeira queimada misturado ao perfume das ervas locais criava uma atmosfera mágica. Eles se olharam, sabendo que, apesar de tudo, tinham encontrado um caminho juntos, um caminho feito de esforço, luta, cultura e, acima de tudo, amor. A primavera despontava tímida no horizonte, anunciando renovação e novos começos para a cidade que há meses se reerguia após a enchente devastadora. As flores desabrochavam nos canteiros ao redor da praça central, onde o protagonista e a desconhecida tinham transformado o espaço em um símbolo de união e esperança. Os últimos meses haviam sido marcados por batalhas difíceis, com a oposição política, com as intempéries da natureza e, principalmente, com as dúvidas internas que insistiam em aparecer nos momentos mais inesperados. Mas agora, a cidade respirava um ar mais leve, uma confiança que crescia lentamente, como as plantas que coloriam as ruas. O centro comunitário estava em fase final de construção, e as atividades culturais e ambientais planejadas para seu funcionamento já começavam a ser estruturadas. O casal se dedicava incansavelmente para garantir que tudo estivesse perfeito,
pois sabiam que aquele espaço representaria muito mais do que paredes e telhados, seria o coração pulsante daquela nova fase. O protagonista, mais seguro de si, sentia-se cada vez mais envolvido na liderança local, embora a sombra do antigo rival ainda pairasse, sempre buscando brechas para minar sua credibilidade. A oposição, agora mais sutil, utilizava redes sociais e pequenos grupos para criar desconfiança e questionar cada decisão. Foi nesse contexto que uma reviravolta grande abateu-se sobre a cidade, um projeto de grandes proporções, apresentado por investidores externos, prometia revitalizar a região com a construção de um centro comercial moderno. O projeto, no entanto, colocava em risco áreas verdes preservadas e alguns dos espaços culturais que o protagonista e a comunidade tanto valorizavam. A notícia causou um impacto imediato. O grupo liderado pelo protagonista se organizou para analisar o projeto e encontrar maneiras de impedir a destruição do que já havia sido conquistado com tanto esforço. A situação exigia equilíbrio delicado entre o progresso econômico e a preservação da identidade local. Enquanto isso, a relação entre ele e a desconhecida também enfrentava seu próprio teste. As demandas do trabalho e a pressão do dia a dia criavam fissuras que, se não cuidadas, poderiam se transformar em abismos. Havia momentos em que o silêncio se fazia presente, quando os dois precisavam se reencontrar em suas próprias fragilidades. Uma reviravolta média veio quando a desconhecida recebeu um convite para participar de um projeto de educação ambiental em uma cidade vizinha, uma oportunidade que poderia abrir portas para seu sonho, mas que a afastaria temporariamente do protagonista e da comunidade. A decisão não foi fácil, e eles passaram noites discutindo possibilidades e sentimentos. No meio desse turbilhão, o antigo rival tentou usar essa situação para espalhar rumores e questionar a estabilidade da liderança do protagonista, tentando minar a confiança dos moradores. Mas o efeito foi contrário. A comunidade, vendo a dedicação e o amor de ambos, se uniu ainda mais, fortalecendo os laços e rejeitando as tentativas de divisão. O protagonista, por sua vez, redescobriu uma força interna que até então não tinha explorado completamente. Fez uma reflexão profunda sobre seus medos e inseguranças, trabalhando para superá-los, e se abriu mais para a vulnerabilidade, o que trouxe um novo nível de autenticidade para suas relações. Uma pequena reviravolta ocorreu durante uma reunião de planejamento para o centro comunitário, quando um jovem voluntário apresentou uma proposta inovadora para integrar tecnologia e sustentabilidade no espaço, usando recursos já discutidos anteriormente nas oficinas. A novidade trouxe entusiasmo e renovou as energias de todos. Ao mesmo tempo, uma reviravolta média apareceu com a decisão inesperada do governo local de destinar verbas para melhorias na infraestrutura da cidade, incluindo a revitalização das ruas e o reforço das áreas de risco, uma conquista que só foi possível graças à pressão e organização comunitária liderada pelo protagonista. Apesar dos avanços, os desafios não cessaram. A disputa pelo projeto do centro comercial continuava acirrada, exigindo articulação política e negociações cuidadosas. O protagonista percebeu que, para vencer essa batalha, precisaria formar alianças estratégicas e convencer até mesmo alguns antigos opositores da importância de preservar a essência cultural e ambiental da cidade. Nesse processo, a desconhecida retomou seu trabalho local, após um período fora, trazendo novas ideias e contatos que ajudaram a fortalecer a resistência ao projeto invasivo. Juntos, desenvolveram campanhas de conscientização, utilizando desde palestras até apresentações artísticas, mobilizando a população e atraindo a atenção da mídia regional. Uma grande reviravolta aconteceu quando um influente empresário local, até então alinhado ao grupo do projeto comercial, decidiu mudar de lado após se emocionar com uma das apresentações culturais feitas pela comunidade. Seu apoio trouxe recursos e legitimidade para a causa, dando um novo impulso à luta. Os dias seguintes foram marcados por uma intensa mobilização. A cidade, antes dividida e cansada, mostrava uma força renovada, um verdadeiro movimento popular que não aceitava mais a destruição de sua história e natureza. No meio de tudo isso, o protagonista e a desconhecida encontraram momentos de calma para celebrar suas vitórias pessoais e coletivas.
Esses instantes eram como uma pausa para recarregar as energias, sempre acompanhados por conversas sinceras e sonhos compartilhados. O capítulo termina com uma grande assembleia pública, onde o projeto do centro comunitário é oficialmente inaugurado. O prédio, simples e acolhedor, estava cheio de pessoas emocionadas. O protagonista sobe ao palco e, com voz firme, agradece à comunidade, destacando que aquela conquista era de todos e que ainda havia muito a ser feito. A noite cai lentamente, e as luzes do centro iluminam o rosto de cada morador, refletindo um futuro que, embora desafiador, agora era construído com esperança, amor e perseverança. A chegada do verão trouxe um calor que parecia celebrar a transformação que a cidade vivia. O sol iluminava as ruas renovadas, o canto dos pássaros misturava-se ao burburinho das conversas e risos nas praças, e a sensação de vitória, construída com suor, lágrimas e esperança, permeava cada canto. Para o protagonista e a desconhecida, aquele momento era mais do que um simples encerramento, era o começo de uma nova etapa, uma promessa cumprida. Desde a grande assembleia, a vida no centro comunitário pulsava com energia. Oficinas de artesanato, cursos de educação ambiental, atividades culturais e eventos sociais tornaram-se o coração da comunidade, um espaço de pertencimento e crescimento. O esforço coletivo, tantas vezes ameaçado, agora vibrava com força e continuidade. O antigo rival, que durante meses tentou minar os esforços, parecia ter aceitado a derrota com resignação. Ainda havia farpas e desafios políticos, mas o protagonismo da comunidade crescia de forma inabalável. Os moradores, unidos, entendiam que cada conquista vinha com um preço, mas o custo era pequeno perto do valor de preservar suas raízes e seu futuro. Um dia especial marcou o calendário da cidade, a festa anual resgatada pela desconhecida e pelo protagonista, agora oficializada como patrimônio cultural imaterial do município. Era o momento em que a tradição e a modernidade se encontravam, onde as gerações se conectavam em danças, músicas, aromas e sabores que contavam histórias de resistência e amor. Na manhã dessa celebração, o protagonista acordou com o aroma inconfundível do café passado na hora, misturado ao perfume das flores que enfeitavam a varanda. A desconhecida preparava o café da manhã com um sorriso sereno, e o olhar dela, cheio de cumplicidade, trouxe ao protagonista uma sensação de paz rara e preciosa. Enquanto caminhavam juntos até o centro da festa, sentiam o calor das saudações, os abraços apertados e as palavras de gratidão. Cada gesto representava o reconhecimento do trabalho duro e da dedicação de ambos, que agora compartilhavam não só um sonho, mas uma vida construída tijolo por tijolo. Durante a cerimônia, uma reviravolta grande trouxe uma surpresa emocionante. O influente empresário que havia mudado de lado meses antes fez uma doação significativa para ampliar o centro comunitário e investir em projetos sociais para jovens e idosos. O gesto, inesperado para muitos, mostrava que o amor pela cidade podia transformar até mesmo antigos adversários em aliados. O protagonista sentiu um nó na garganta enquanto pronunciava seu discurso de agradecimento. Ele falou sobre desafios, sacrifícios, aprendizados e, principalmente, sobre a força do amor, aquele amor que começou com um gesto simples, um ato de abrigo em meio à enchente, e que havia se tornado a base sólida para a transformação da comunidade. A desconhecida, ao seu lado, segurava sua mão com firmeza, transmitindo uma confiança que ele ainda estava aprendendo a aceitar para si mesmo. Ali, diante de todos, eles eram a prova viva de que, mesmo nas adversidades, o amor verdadeiro pode florescer e se multiplicar. Uma reviravolta média aconteceu quando, durante a festa, uma exposição de fotografias antigas e recentes revelou a evolução da cidade e dos moradores. Entre as imagens, uma delas capturava o momento exato em que ele havia oferecido abrigo para a desconhecida durante a enchente, imortalizando aquele gesto que mudaria tudo. Esse momento trouxe lágrimas aos olhos de muitos, porque ali estava resumida a essência daquela história, um ato de solidariedade que desencadeou uma corrente de amor, coragem e esperança. O conflito interno do protagonista, que tantas vezes o fez hesitar, parecia agora dissipado. Ele compreendia que sua jornada não era apenas sobre liderar ou conquistar, mas sobre se permitir ser humano,
vulnerável e, acima de tudo, aberto para o amor que o transformava. No final do dia, a festa se transformou em uma celebração íntima para o casal. Sentados à beira do rio, onde tudo começara, eles assistiram ao pôr do sol tingindo o céu de dourado e rosa. O som suave da água correndo misturava-se ao canto distante dos pássaros, criando uma sinfonia que parecia escrita só para eles. Ali, ele fez uma promessa silenciosa: continuar construindo aquela história juntos, enfrentando o que viesse com coragem e carinho, sempre lembrando que o verdadeiro abrigo era o amor que compartilhavam. O capítulo finaliza com a imagem do casal caminhando de mãos dadas pela cidade que renascia, rodeados pelos amigos e vizinhos, sob um céu estrelado que parecia celebrar a vitória da vida, da solidariedade e do amor. Fim. Se você chegou até aqui, escreva amar nos comentários, deixe seu like e compartilhe com quem vai amar essa história. Sua participação faz toda a diferença. E não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos.